Olá pessoal, tudo bem? Canal Inteligente está no ar, sejam muito bem-vindos ao Desafio da Redação Nota Máxima, o curso de redação do Canal Inteligente. Eu sou a professora e corretora de redação Aritânia Correia e vou te ajudar nessa jornada. O nosso curso é composto por 5 aulas. A nossa aula 1, a aula de hoje, é a aula para hackear a redação Nota 1000, mas não é uma daquelas análises bobas sobre eles argumentam muito bem, o repertório é muito bacana. A gente vai muito além disso e eu quero que vocês percebam o que a banca, dentro da análise do texto faz a banca considerar aquele texto um texto Nota 1000, inclusive os pequenos erros. Então hoje a gente vai aprender a hackear a redação Nota 1000 e por meio do desafio número 1, que eu vou liberar hoje, você vai identificar onde é que você está falhando de fato, certo? Vai rolar hoje uma ferramenta do nosso desafio número 1, que vai ser trabalhado na nossa aula de amanhã, que é ao vivo, certo? A nossa aula 3 é uma aula para a gente trabalhar tema, isso pega muito a competência 2 e a competência 3. Tema, escolha do repertório e algo que é extremamente necessário, é onde vocês falham, que eu não vou revelar porque eu vou revelar na aula 3. Mas é exatamente onde vocês estão errando e eu vou trazer essa ferramenta para vocês, que é exatamente o que faz parte do desafio número 2, que a gente vai trabalhar na nossa aula número 4, que também vai ser uma aula ao vivo. E a nossa aula número 5 é uma aula sobre argumentação, só que ela vai além do óbvio, porque eu sei que vocês têm muita dificuldade de expressar o que vocês pensam. As aulas estão todas conectadas, existe uma continuidade nas aulas, então é importante que você não perca nenhuma, porque a aula número 5, né, usando a ferramenta que eu vou trazer na nossa aula ao vivo número 4, que é a ferramenta do desafio, que eu vou passar para vocês na quarta-feira, por meio dela eu vou te ensinar a usar muito bem o repertório que você tem. A gente vai aprender a fazer isso na aula 3. Mas na aula 5 a gente vai colocar isso na prática. Então eu vou te dar o poder, eu vou te ensinar, te passar a estratégia de adaptação do repertório. O que é isso, professora? Imagina que você tem um repertório, um livro, uma série, um filme que você assistiu ou uma alusão histórica e você está em dúvida se quer usar na introdução ou no desenvolvimento. E você meio que não sabe como fazer isso, não sabe como colocar esse repertório nem na introdução nem no desenvolvimento. Nessa aula eu vou te ensinar exatamente isso, para que você tenha o poder de escolha de adaptar esse repertório, caso você queira colocar na introdução ou no desenvolvimento. Não é para colocar na introdução e no desenvolvimento do mesmo texto, mas é uma capacidade de adaptação. O que significa que você tem o poder de moldar o repertório ao que você quer dizer e construir desse modo um texto excelente com nível Nota 1000. É um curso extremamente completo, trabalhando as dificuldades de vocês, identificando as suas falhas, trabalhando a questão do repertório, isso vai vir muito forte na nossa aula 3, e ensinando você a argumentar do jeito certo, com as ferramentas certas, principalmente na nossa aula número 5. Então eu conto com a tua participação para tirar as tuas dúvidas e resolver essas dificuldades aí na prática. Agora vamos para a aula de hoje. A aula de hoje a gente vai aprender a hackear a redação Nota 1000, só que com aspectos diferentes. O que a banca observa que faz ela considerar uma redação Nota 1000 como uma redação excelente? Acredite, são redações que têm pequenas falhas. E eu vou mostrar para vocês exatamente quais aspectos do texto a banca considera. Eu trouxe aqui uma redação que tem 2 argumentos, certo? 2 repertórios e uma argumentação diferente, de causa e consequência, sem repertório. Preste atenção. Então, se você tem pouco repertório, é possível você tirar Nota 1000 da mesma forma. A gente vai perceber isso nessa redação Nota 1000 que a gente vai avaliar hoje. E por meio dessa identificação da característica da redação Nota 1000, eu vou fazer você identificar suas falhas para que durante o curso você consiga melhorar todas as suas falhas que estão te afastando aí da redação 900 mais Nota 1000 do Enem. Agora a gente vai pro quadro para entender, presta atenção, para eu entender a estrutura da redação Nota 1000, eu tenho que entender a estrutura da redação. Se eu não entendo a estrutura da redação, né, o que tem que ter na introdução, o que tem que ter no desenvolvimento, o que tem que ter na conclusão, eu não vou saber avaliar a redação Nota 1000 e é isso que a gente vai aprender agora, porque isso é o básico de quem quer aprender a escrever um bom texto pensativo argumentativo. Vamos pro quadro.
Antes da gente hackear a redação nota 1000, a gente precisa hackear a estrutura da redação. A gente precisa entender a estrutura de um texto dissertativo argumentativo. Isso é redação básica, mas eu quero que, além disso, vocês tenham a percepção de que existe uma estrutura básica para a introdução, para os desenvolvimentos e para a conclusão. É muito simples. Toda introdução de texto, é claro, quando você está introduzindo, precisa de presta atenção, uma apresentação que pode vir por meio de uma citação, um filme, uma série. É um dos melhores momentos para você trazer ficção para o seu texto, mas também pode vir o desenvolvimento. Mas eu quero que você entenda que essa apresentação pode ser feita por meio de afirmação, de citação, de série, de filme, de livro, de trecho de música, uma alusão histórica. Você pode fazer essa apresentação de várias formas, que seja por analogia. Junto com a apresentação, você vai contextualizar. E é no processo de contextualização que você traz as palavras-chave do tema. Eu preciso que você mostre em qual ponto essa tua apresentação se conecta com a temática apresentada pela banca. E na sequência não pode faltar a nossa maravilhosa tese, rainha de todas as redações, exatamente a parte do texto que guia o teu projeto de texto, certo? E é na tese que eu apresento os argumentos, certo? Que eu carinhosamente chamo de Q1, Q2. Argumento 1, questão 1. Argumento 2, questão 2, mas pode ser treta, pode ser problema, pode ser questão, pode ser solução, pode ser problemática, pode ser o que você quiser, pode ser na verdade o que o tema pedir, certo? Mas é na tese que você apresenta o seu recorte textual. Não dá pra falar tudo sobre o tema, dá? Não dá. A tese é a parte da minha introdução que mostra quais aspectos daquele tema eu vou abordar, certo? Já no desenvolvimento existe uma estrutura básica, mas eu vou dar uma incrementada baseada no que a banca do Enem pede. Combinado? A banca do Enem, ela pede que os parágrafos de desenvolvimento estejam sempre conectados com o texto. Na verdade, tudo que está relacionado à conexão, a banca do Enem gosta. E aqui a gente tem que começar, tá bom? Os parágrafos de desenvolvimento com conectivo. Então, primeiramente, é importante pontuar de início, eu coloco, sempre pode ser um conectivo, pode ser uma estrutura, né, que inicie bem o meu parágrafo. E no D2, lá estarei eu. Além disso, outro ponto importante, como consequência, todavia, vai depender de como eu estou estruturando o meu texto e como vai vir o meu D2, tá bom? Meu desenvolvimento número 2, para quem não conhece. Eu chamo carinhosamente os meus desenvolvimentos de D1 e D2, tá? Conectivo, e aí eu preciso do meu tópico frasal. E é no tópico frasal que eu trago o meu argumento 1. Deixa eu deixar bem claro aqui pra vocês. O meu argumento 1. Porque eu tô dizendo claramente pra banca qual é a parte da minha tese que eu vou abordar nesse parágrafo, certo? Argumento 1, questão 1, como vocês quiserem chamar. Além do tópico frasal, eu vou apresentar o meu repertório. Por que repertório é tão importante? Porque ele ajuda a dar embasamento à nossa argumentação, certo? E eu preciso conectar esse repertório, seja uma alusão histórica, seja um fato social, uma notícia, ou seja uma citação, ou seja uma série, ou seja um livro. Eu preciso contextualizar, trazer para o contexto, mostrar qual é a conexão dessa informação com o meu argumento, com o que eu estou discutindo nesse parágrafo, certo? Contextualização, mas, veja só, a argumentação. O que é a argumentação? Isso é uma argumentação. Quando eu junto o repertório com a contextualização, eu estou argumentando. Além disso, eu apresento o meu ponto de vista. O que eu quero que vocês percebam? Tem professores que dão outros nomes a isso. O que eu chamo de Q1, Q2, o professor chama de argumento 1, argumento 2, certo? Então, o ponto de vista pode vir
com outro termo, mas no fim é o que você quis dizer com esse parágrafo, ou como é que esse argumento tem alinhamento com a temática, ou pode ser um direcionamento. Então, quando é um tema que diz caminhos para combater, na hora de mostrar seu ponto de vista, você mostra um desses caminhos. E isso não é a conclusão, isso não é a proposta de intervenção, isso é um caminho, já que o tema, né, tá pedindo um caminho para. Então, cada tipo de texto vai pedir uma estrutura de ponto de vista diferente. Pode ser simplesmente uma conclusão da ideia do seu... Conclusão da ideia, não é do texto, do seu parágrafo, certo? Isso vale tanto para o D1 quanto para o D2, certo? Só que aí o conectivo vai variar. O que é interessante pontuar aqui também, esse parágrafo pode ser mais de um repertório. Professora, eu posso colocar uma citação e um dado? Uma citação e um fato social? Claro que você pode. A estrutura do texto que vai montar é você. Tem aluno que tem muito repertório e quer aproveitar o máximo que pode. E tem parágrafo que você vai ler que vai ter a Constituição e vai ter uma citação. A Constituição e um fato social. Ou uma citação e um livro no mesmo parágrafo. É possível? É possível, desde que você consiga organizar muito bem, certo? Ou um dado também. Então, pode ser complementado. Significa que essa estrutura única de um desenvolvimento? Não, porque às vezes o tópico frasal já vem com o repertório. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: o repertório, ele pode se unir com a contextualização, que pode se unir com o ponto de vista. O repertório pode estar no tópico frasal, certo? Então, entendam que a estrutura, e eu preciso dessas informações no parágrafo. Como você vai dispor? Existem N formas para fazer isso, certo? Na conclusão do Enem especificamente, a gente precisa também de um conectivo conclusivo. Por que eu estou colocando esses conectivos aqui? Porque fazem parte da análise da competência 4, que avalia sim os conectores, tá? A gente tem conectores que conectam parágrafos e conectores que estão dentro dos parágrafos. Então, ambos são analisados na redação do Enem. Então, por isso que eu estou colocando esses conectivos já no início dos parágrafos de desenvolvimento e da conclusão também. Tá bom? Um conectivo, você pode, opcional, tá? Você pode fazer uma retomada, que eu também chamo de reafirmação da tese, certo? Ou do problema que está sendo abordado. E isso daqui é opcional, tá? Você pode começar conectivo e ir diretamente para conclusão. E aí nessa conclusão eu tenho que colocar o meu quem mais. Não pode faltar o que mais o como mais o detalhamento mais o para quê, certo? Essa é a proposta de intervenção cobrada pela banca do Enem. Aqui eu vou ter a minha proposta 1, que vai resolver o primeiro problema, o meu primeiro argumento, certo? E aí, ó, quem é o agente, o que é a ação, como é o meio, modo, detalhamento, que é algo que a banca cobra, e o para quê é o objetivo, a finalidade do que você está propondo, né? O que é que essa ação de fato vai trazer de benefício para a sociedade. Essa é a proposta número 1. Aconselhamos a você criar uma segunda proposta de intervenção. Se tiver linha suficiente, cria. Se você tiver uma segunda proposta, cria também. 2 pontos importantes para você saber. Deixa eu colocar aqui a proposta 2, tá? A proposta 2, ela... eu não vou colocar ela como opcional, porque como professora eu sempre digo o seguinte: existe um projeto de texto, é importante que você o respeite. E a banca do Enem, ela na competência 5, ela avalia uma proposta de intervenção completa. Então, ó,
aqui vale 40 pontos, aqui vale 40 pontos, aqui vale 40 pontos, aqui vale 40 pontos e aqui vale mais 40 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 200 pontos. A conclusão sozinha vale 200 pontos, que é a nossa conhecidíssima competência 5. Muitos de vocês querem saber dessa necessidade e obrigatoriedade da proposta número 2. Eu quero que vocês entendam uma coisa. A banca, para a nota da tua competência 5, ela vai avaliar a proposta de intervenção mais completa, certo? É a mais completa. Eu tenho duas. Se as duas estão completas, ótimo, você vai tirar 200, certo? Se só uma estiver completa, a mais completa vai ser avaliada. A proposta número 2, ela se encaixa em outra competência que avalia projeto de texto, mas ainda assim não tem um critério de avaliação para ela. Por isso que tem redações nota 1000 com apenas uma proposta de intervenção. Professora, e se eu criar uma proposta de intervenção que resolve os dois problemas? Isso é maravilhoso, mas não é obrigatório, tá? Eu quero que você foque em criar uma proposta de intervenção perfeita. Eu quero que você foque em criar uma proposta de intervenção completa para garantir os 200 na tua C5. Se sobrar linha, tu coloca uma proposta número 2 e se você ainda quiser complementar, você vai acrescentar uma retomada. Professora, retomada é obrigatória? Não, ela é opcional. Eu vou cortar daqui tudo o que não é obrigatório, tá? Essa retomada da tese não é obrigatória. Essa retomada de alguma citação ou parte do seu texto não é obrigatória. E a proposta número 2 não é obrigatória. O que tem que estar na sua conclusão para você garantir os 200 na C5? O conectivo e uma proposta de intervenção completa. Isso vai fazer você garantir os 200 pontos na competência 5. Agora, se você quiser um plus para te ajudar na competência 4, para te ajudar na competência 3, aí você trabalha com retomadas e a segunda proposta de intervenção. Conseguiram entender? Agora vamos voltar para hackear a redação nota 1000. Agora que a gente aprendeu a estrutura da redação, de um texto dissertativo argumentativo, agora a gente vai aplicar isso a uma redação nota 1000. Eu sei que todo mundo aqui, por isso que o nome do curso é Desafio da Redação Nota Máxima. Você vai tirar a sua nota máxima dentro das suas possibilidades. Só que eu quero que essa nota máxima seja no nível 900+, porque ela facilita, né, torna mais possível a sua aprovação. E é possível, mesmo que a sua linguagem seja mais simples, mesmo que você tenha uma estrutura ou um estilo de texto mais simples também. Você só precisa saber a medida necessária para alcançar essa nota 1000. E não é a perfeição, e é o que eu vou te mostrar com essa análise da redação nota 1000 da Juliana Souza. Eu quero que vocês fiquem atentos a aspectos bem importantes do texto dela, certo? A gente vai levar em consideração, eu vou projetar na tela para vocês. A gente vai levar em consideração a estrutura, o uso das palavras-chave, o uso de conectivos textuais, a questão do repertório, que toda redação nota 1000 tem esse aspecto, essa característica de utilizar pelo menos 2 repertórios socioculturais diferentes, e vocabulário e expressão. Vamos aplicar essas características à nossa análise para você perceber o que a banca considera como um texto nota 1000. E eu quero que você, junto com a minha análise, vá perceber o que você faz e o que você não faz no seu texto. Combinado? Vamos lá, eu vou projetar o texto da Juliana na tela para vocês. É um texto do Enem 2019, um texto nota 1000. Vejam só, vamos começar com a introdução. Lembrando que o tema de 2019 foi relacionado à inclusão, o acesso ao cinema no Brasil. Olha só, segundo o filósofo Friedrich Nietzsche, a arte existe para impedir que a realidade nos destrua. Ela começou o texto dela com uma citação indireta, tanto é que ela não coloca as aspas. Sob essa ótica, é inegável a crucialidade das expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. Na sequência, ela
explica as palavras do Nietzsche, que é uma coisa que eu sempre peço para vocês fazerem quando vocês estão lidando com uma citação. Não é só dizer, escrever o que ele falou e só, acabou. Não, tem que explicar e como, né, por meio dessa explicação, como ajuda a introduzir o assunto que é cinema. Perceba que a citação do Nietzsche está relacionada à arte. A arte existe para impedir que a realidade nos destrua, presta atenção. E aí, nesse processo de explicação, ela diz: é inegável a crucialidade, ou seja, crucial, é importante, certo? As expressões culturais para a promoção do bem-estar do homem moderno. Até agora ela não falou de cinema, ou seja, eu tenho aí um repertório que não está diretamente associado à temática, que é cinema, mas ela faz isso no processo de contextualização. Então, ela vai trazer para o contexto do tema. Olha a contextualização dela. No entanto, ou seja, Nietzsche está dizendo que a arte é importante para o bem-estar do homem, certo? No entanto, ou seja, a gente vai para um aspecto de oposição, olha o conectivo que ela utiliza. Ao se observar o caráter excludente do acesso ao cinema no Brasil, ou seja, ele não existe, diferente do que Nietzsche falou, então, esse homem não tem acesso à arte, que nesse caso a arte vem por meio do cinema, é notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. Essa é a contextualização, ou seja, ela trouxe para o contexto do tema, certo? Nesse sentido, pode-se afirmar que a negligência governamental e a escassa abordagem do problema agravam essa situação. E aqui a gente tem a tese dela. Pontos importantes dentro da estrutura da introdução da Juliana. Os conectivos que ela utilizou estão todos sublinhados. Segundo, para apresentar a fonte dela, que no caso é o filósofo. Na sequência, na hora de explicar, olha o termo que ela utilizou. Sob essa ótica, a ótica do Nietzsche, é inegável, e aí ela começa a explicação. Na sequência, para contextualizar, ela diz: no entanto, ou seja, em oposição ao que Nietzsche disse, o que ele fala não é cumprido aqui no Brasil. No entanto, ao se observar, e aí ela traz o contexto brasileiro, é notório que essa imprescindibilidade não tem sido considerada no país. E para apresentar a tese, ela utiliza uma estrutura bastante simples, né? Quer dizer, nesse sentido pode-se afirmar que, aí você apresenta o Q1, que no caso dela é a negligência governamental. Q1, para quem não conhece o meu estilo de ensino, é a questão 1, e a escassa abordagem do problema é o Q2, certo? É a questão número 2. Outro ponto que eu quero levar em consideração aqui para a introdução dela é o vocabulário, é a forma como ela expressa o ponto de vista, e nisso o vocabulário dela é um pouco apurado, é bem trabalhado porque ela utiliza algumas palavras que estão aí em destaque, olha só: crucialidade, caráter excludente, imprescindibilidade e escassa abordagem, né? Então há uma pouca abordagem, ao invés de usar pouca, ela utilizou escassa. Então os termos que ela utiliza tornam a introdução dela um pouco mais elaborada. Professor, e se eu utilizasse palavras mais simples, né? Quando eu dissesse, ao invés de dizer e a pouca abordagem do problema, diminuiria minha pontuação, né? Não me daria marcar de autoria? A resposta é não. Se você utilizasse a palavra com o sentido correto, com o sentido devido, mesmo que mais simples, também te daria a possibilidade de tirar uma nota 1000. Quando a gente está com um texto num nível muito bom, a gente pode trabalhar melhor o nosso vocabulário. Vamos para o desenvolvimento número 1, que eu carinhosamente chamo de D1. Olha só. Primeiramente, é válido destacar que a displicência estatal colabora com esse cenário. Ela começa o parágrafo de desenvolvimento com um tópico frasal, deixando claro qual é a questão que ela vai abordar. Lembra que lá na introdução ela falou negligência governamental? Aqui ela está utilizando palavras sinônimas, ela disse displicência estatal, ela não repetiu negligência governamental. Ela utilizou sinônimos, então ela usou displicência estatal. Colabora com esse cenário. Ao invés de ela dizer a questão do cinema, o acesso ao cinema, ela, ao invés de repetir a estrutura, ela usou um termo que faz referência. E cenário é um termo que faz referência à expressão acesso ao cinema no Brasil, certo? E aí ela começa, na sequência, ela começa apresentando o
Repertório dela: de acordo com o artigo 6º da Constituição Federal do Brasil, promulgada no ano de 1988, todo cidadão brasileiro tem direito ao lazer. Esse é o repertório dela. Entretanto, ao se analisar a concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, é indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Dessa maneira, é importante salientar que essa má atuação do Estado provoca o acesso desigual a essa atividade de exibição por parte da população e, consequentemente, garante a condição de subcidadania de diversos indivíduos. Para falar da negligência governamental, ela usou o repertório clichê Constituição e ela citou o artigo 6º. E aí eu vou levantar o ponto, né? Quando a gente vai dizer artigo, o artigo não é como uma lei que a gente escreve com letra maiúscula, Lei Maria da Penha. Esse L de lei é maiúsculo. Nesse caso aqui, artigo seria minúsculo. E aí é considerado uma falha para ser ou seja, não é uma redação perfeita, certo? Vamos lá, vamos dar atenção aqui para as partes do texto dela. Ela começou com o tópico frasal, na sequência ela apresentou o repertório, na sequência ela contextualizou e na sequência ela trouxe o ponto de vista dela. Vamos dar atenção para os conectivos que ela utilizou para conectar bem cada uma das estruturas dentro do parágrafo, que é uma coisa que conta muitos pontos para a C4, né? E deixa o texto mais organizado, ajuda você a estruturar melhor o seu texto. Preste atenção. Primeiramente, é válido destacar que, certo? E aí já mata aquela coisa de que primeiramente não pode ser utilizado no D1. Pode, certo? Na hora de apresentar o repertório, ela deu a referência de acordo com, diferente de segundo que ela utilizou lá em cima. Dessa vez ela utilizou a referência de acordo com. Na sequência, ela trouxe um entretanto ao se analisar, mais uma vez, uma estrutura de oposição, porque existe uma lei, mas essa lei não é cumprida, e aí percebam que é um estilo de argumentação bastante utilizado. Ou seja, isso me impede de tirar nota 1000? Não! O importante é você fazer uma boa associação com a temática, e ela vem aqui agora com o processo argumentativo dela, da defesa do ponto de vista. Ela diz: ao analisar a concentração de cinemas nas áreas de renda mais alta das grandes cidades, ou seja, existe ali uma concentração no lugar específico e todo o resto fica sem esse acesso ao cinema, é indiscutível que essa premissa constitucional não é valorizada pelo governo nacional. Dessa maneira, ela continua contextualizando, mas ela já vai apresentando o ponto de vista dela aqui. Dessa maneira, é importante salientar que essa má atuação do Estado provoca, aqui ela traz claramente a temática. Então ela diz que o parágrafo dela está alinhado com a temática. Esse erro do Estado, essa má atuação do Estado, provoca o acesso desigual a essa atividade de exibição por parte da população e, consequentemente, ou seja, eu estou falando a consequência disso, e para isso eu trago um conectivo de consequência, então eu conecto bem as partes do meu texto, garante a condição de subcidadania de diversos indivíduos, e ela mostra o ponto de vista dela acerca dessa incompetência do Estado. E aí eu vou pontuar algumas palavras interessantes aí, quando ela diz displicência, certo? A displicência estatal, ao invés de ela falar negligência, ela usa outro termo. Premissa, ok? Essa premissa constitucional, ou seja, essa lei, certo? Esse direito garantido pela Constituição, ela usou o termo premissa. Essa má atuação do Estado, essa incompetência do Estado e a subcidadania, essa falta de acesso, ela chamou de subcidadania de diversos indivíduos, certo? O que eu coloquei em negrito, na verdade, são os termos que estão trazendo aí a temática como referência. Então, cenário em relação ao cinema, Brasil, a temática está relacionada ao Brasil, cinemas, palavra-chave da temática, e acesso desigual a essa atividade, totalmente alinhado com a temática. Agora vamos para o D2, olha só. Além disso, primeiramente, essa questão. Aí, como é que ela começa o D2 dela? Tem essa questão. Além dessa questão, tem essa outra. Além disso, é pertinente ressaltar que todos os conectivos estão sublinhados, só para vocês perceberem o destaque e perceberem que o conectivo utilizado devidamente te ajuda a conectar melhor, literalmente, né? Conectar melhor as partes do texto.
que a insuficiente exposição dessa problemática contribui para a não democratização desse processo cultural. Já aqui no tópico frasal dela, ela já entra na temática e diz, ó, não permite o acesso democrático ao cinema. Ao invés de ela falar cinema, ela falou desse programa cultural. Tópico frasal. E aí ela diz qual é o argumento específico que ela está abordando nesse texto. Nessa perspectiva de não democratização, muitas vezes, aí ela colocou a mídia. A mídia negligencia o debate acerca da ausência de lazer nas periferias urbanas e no interior do país. Exatamente a outra área, porque no parágrafo de cima ela fala muito dessa concentração em áreas em que as pessoas têm maior renda. E aqui a gente percebe uma progressão temática, ela continua, né, o desenvolvimento do que ela já estava dizendo, que a mídia não ajuda porque ela não denuncia, o que faz com que a carência de cinemas nessas regiões não seja denunciada. Ela diz a causa, a mídia negligencia o debate, qual é a consequência, o que faz com que a carência de cinemas nessas regiões não seja denunciada. Perceba que não tem nenhum grande repertório, existe uma abordagem, ou seja, uma estratégia argumentativa de causa e consequência. Se há uma estratégia argumentativa que a gente consegue validar, ou seja, que é real, a gente valida o teu argumento, a tua argumentação. Dessa forma, olha, o conectivo, quando ela está expressando a opinião dela, é indubitável que a pouca abordagem midiática com relação ao caráter restritivo do universo cinematográfico, ao invés de dizer acesso ao cinema ou a falta de democratização do acesso, proporciona a perpetuação da concentração regional dessa atividade de exibição. E aí eu vou levantar aqui, tá destacado também, né? Estão destacadas as palavras que fazem parte do vocabulário dela: negligência, indubitável, caráter restritivo do universo cinematográfico. Mais sinônimo do que acesso ao cinema ou democratização do acesso ao cinema no Brasil, não conheço. E perpetuação da concentração regional, ou seja, em áreas menores, em áreas de maior renda, certo? E o que está em negrito são as palavras que estão fazendo referência aí à temática. Então ela respeitou a tese dela, né, o que ela colocou ali na introdução, e desenvolveu um com a Constituição e o outro com a abordagem de causa e consequência, sem nenhum repertório, né, conhecido, mas uma argumentação, uma estratégia argumentativa que dá para ser validada. Quando você não tem muito repertório, prós e contras, causa e consequência são ótimas estratégias argumentativas. E agora a conclusão dela: torna-se evidente, portanto, mais uma vez eu estou destacando aqui os conectivos dela, tá? Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil, retomou, né, com as palavras-chave do tema, é um entrave que precisa ser solucionado. Ela começou a conclusão dela com uma retomada. Sendo assim, o Estado, olha só, começou a proposta de intervenção dela. Sendo assim, olha o conectivo que ela utilizou: o Estado deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural, ou seja, investir na propagação, na democratização, na ampliação, ela chamou aqui de ampliação do alcance desse programa cultural, e não cinema, programa cultural, por meio da capitalização das empresas exibidoras, ou seja, ele vai investir nas empresas exibidoras, vulgo cinema. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a instituições privadas, as empresas que exibem, que comprovadamente promovam a construção de cinemas nas áreas carentes do país. Então o governo ele vai ajudar os cinemas que forem construídos em áreas mais carentes, né, onde ele não é tão acessível ou ele não existe. Prestem atenção, a fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma igualitária. Então aí a gente vai ter o quem, o que, o como, o detalhamento e o para quê. E ela acrescenta mais uma intervenção. Agora atentem para esse detalhe, tá? Ó, ademais, então ela está acrescentando mais uma proposta de intervenção. A mídia, quem, deve elaborar reportagens de denúncia, o que, as quais exibam a carência desse tipo de lazer nas periferias urbanas. E aqui ela trouxe o detalhamento. Eu nem tenho um como e eu nem tenho um
para quê? Professora, essa segunda proposta dela está incompleta. Sim, está incompleta. Mas vocês precisam saber que aqui ela respeitou o projeto de texto dela, quando ela apresentou as duas propostas de intervenção, mas a banca, para a competência número 5, que avalia a proposta de intervenção, avalia mais completa. Nesse caso, a proposta de intervenção número 1, que realmente responde às 4 perguntas e traz o detalhamento. E ela finaliza com uma retomada. Ela diz: desse modo, certamente, a afirmação de Nietzsche será vivenciada por todos os cidadãos brasileiros. Eu aqui também marquei todos os pontos, as perguntas da conclusão e evidenciei os conectivos, que são extremamente importantes da conclusão, porque ela te ajuda a direcionar melhor o texto. Torna-se evidente, portanto, que é um entrave que precisa ser solucionado. Pode ser qualquer temática, né? Abandono de animais, ou maus tratos contra animais, inclusão dos idosos. É um entrave que precisa ser solucionado. É até uma estrutura pronta de retomada. Na sequência, ela vem com sendo assim, aí ela fala o agente, na sequência ela apresenta a ação desse agente, na sequência por meio da, e é um conectivo de apresentar o como, né? O meio, o modo, como essa ação vai acontecer. Na sequência ela vem com detalhamento. Isso pode ocorrer, por exemplo, aí ela detalha essa ação que vai ser realizada e na sequência ela diz a finalidade, a fim de que a acessibilidade a essa atividade seja garantida. Percebam que os conectivos ajudam a direcionar cada etapa dessa proposta de intervenção. Por isso que eu dou tanta ênfase aos conectivos e eu coloquei como uma parte importante a ser analisada nesse texto. E aí eu quero que vocês entendam, né? Vamos voltar para mim. Quais são as características, quais são os pontos que eu vou observar para validar essa nota 1000. Então eu quero que vocês, a partir dessa análise de uma redação nota 1000, que tem até pequenos erros, uma vírgula ou uma letra maiúscula, certo, no lugar de uma minúscula, esses pequenos erros não invalidam o texto ser muito bom, muito bem estruturado. Então tem aqui alguns pontos, eu quero explicar para vocês o que caracterizou esse texto como um texto nota 1000 e você levar isso em consideração para os textos que você está produzindo, tá? Então eu vou dizer aqui o que é que ela está fazendo e você vai dizer sim ou não desse lado daí. Olha só. Ponto número 1 que caracteriza esse texto como um texto nota 1000. Ele não é um texto perfeito, mas é muito bom. Então, você pode não construir um texto perfeito, mas você pode construir um texto muito bom. Ele pode ter pequenas falhas que não vão te impedir de tirar a nota 1000. Quanto menos, melhor, claro. Ponto número 2. A estrutura dela é coerente, certo? Ela monta uma estrutura coerente que respeita o tema. Como é que a gente sabe que ela respeitou o tema? Porque ela utilizou as palavras-chave, as palavras que estão lá no tema proposto pela banca. E isso em todos os parágrafos, também utilizando sinônimos. Então, estrutura e respeito à temática usando as palavras-chave. Ela fez. Você faz isso? Número 3. Clareza na exposição das ideias somada a uma boa argumentação. Calma, não se desespera não que tem aula para tudo isso. Clareza na exposição das ideias mais boa argumentação. Isso vem do projeto de texto. Então você entende bem o tema, você tem bons repertórios e você consegue estruturar um texto de forma coerente. Calma, que tem aula 3 para isso, cara. Aula 3 é exatamente sobre isso. Você faz isso? Ou você tem dificuldade com isso? Diz pra mim. Número 4, bom uso dos conectivos. Eu grifei, marquei todos os conectivos dela para que vocês percebam isso como um ponto forte de alinhamento textual e de estruturação de texto, né? E de parágrafos e de frases dentro do parágrafo. Então, o bom uso dos conectivos te ajudam nesse processo de expressão das tuas ideias também na conclusão. Tá? Número 5, você faz isso? Número 5, bom uso de repertório. Então, e mesmo quando ela não teve repertório, ela veio com uma argumentação de causa e consequência. Você conhece as estratégias argumentativas? Você tem bons repertórios? E mais do que isso, você consegue fazer bom uso dos repertórios que você tem? Isso é extremamente importante. Você pode ter 1000 repertórios, mas se você não souber aproveitar ele em 5 milhões de temas, não adianta, tá? Então, quanto melhor você souber fazer o aproveitamento, melhor, certo?
Número 6, conclusão alinhada com o texto, totalmente alinhada, tá? A gente vai falar sobre isso também. E número 7, vocabulário. Vocabulário e expressões que te ajudam ali a falar claramente, a expor muito bem as suas ideias. E isso vem claramente com muita prática. E aí, você tem facilidade para se expressar? Facilidade para adaptar o teu repertório ao texto? Tá com dificuldade? Quer ajuda? A aula não acabou ainda não. Presta atenção, porque o nosso desafio número 1 vai te ajudar exatamente a identificar onde é que você está errando. Para isso tem material disponível aqui para download, tanto dessa aula de hoje quanto do desafio. E entenda o que é que eu quero que você faça. Hashtag preste atenção. O desafio de hoje é para que você identifique as suas falhas dentro do processo de criação textual. E isso tem uma ferramenta aqui disponível para você fazer download e entender bem como fazer isso, como identificar as suas falhas na introdução, as suas falhas no desenvolvimento, as suas falhas na conclusão. Mas além disso, identificar os seus pontos fortes na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Por exemplo, às vezes você tem dificuldade para começar o texto, mas você tem facilidade para criar sua tese. Então eu tenho um ponto positivo e eu tenho um ponto negativo, que é esse que eu vou trabalhar. Entendem? Eu quero que vocês reconheçam os seus pontos fracos, mas eu preciso que vocês também reconheçam os pontos fortes, porque isso vai fazer vocês sentirem confiança na hora de escrever o texto e mais confiança para continuar evoluindo, porque significa que tem partes do texto que você consegue fazer muito bem. O mesmo vai acontecer no desenvolvimento e na conclusão. Combinado? Faz download, responde esse desafio e o que consiste? Né? Professora, onde é que eu vou colocar a resposta? Como é que a senhora vai me ajudar? Eu acabei de fazer um post lá no Canal Inteligente no Instagram, tá aqui o Instagram do Canal Inteligente, e eu quero que você coloque a sua resposta lá no post. Eu quero que você me diga quais são os seus pontos fortes e fracos de cada parágrafo, certo? Coloca lá essa resposta que eu vou comentar em todos. Todos que colocarem as respostas desse desafio lá no post, eu vou comentar para ajudar. E isso também vai ser utilizado na nossa aula ao vivo que vai rolar amanhã às 10 da manhã. Então, eu espero que essa aula de hoje tenha sido infinitamente proveitosa para você, desde o conhecimento da estrutura básica da redação, para que você identifique as partes do seu texto, o que é considerado esse texto nota 1000 para a banca, as características desse texto, você identificar o que você tem de nota 1000, o que ainda falta para você chegar ao nível nota 1000. Além disso, o nosso desafio número 1, que é o desafio de onde é que eu estou errando e onde é que eu preciso melhorar, para que você consiga focar nas próximas aulas e verdadeiramente evoluir. E para a gente dar continuidade nesse aprendizado, amanhã tem a nossa aula 2, 10 da manhã eu estarei ao vivo aqui, pegando algumas respostas de vocês para trabalhar essas dificuldades na aula e te ajudar a melhorar de verdade, tá? Porque agora você vai identificar os seus pontos fortes para te animar, os pontos fracos, onde eu vou te ajudar a melhorar, e você vai entender isso e melhorar esses aspectos durante o nosso curso. Até a próxima aula!